Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Márcio e vou resolver um exemplo de calorimetria. Na verdade, dois exemplos. Então, vem comigo. O primeiro exemplo é o exemplo 5. Então, o que diz no exemplo 5? No momento em que a temperatura era ambiente, temperatura inicial de 30 graus Celsius, a barra de alumínio tinha comprimento inicial de 4 centímetros. Veja que L0 é comprimento inicial e T0, como você já viu, temperatura inicial. Quando essa barra foi aquecida, a sua temperatura passou a ser 130 graus Celsius, né? Então ele partiu com a temperatura de 30 e chegou a uma temperatura final de 130. Então veja que o comprimento vai aumentar, né? Então tem um certo comprimento inicial e esse comprimento ele vai chegar a um certo comprimento final, né? Ele vai ter um aumento aí de comprimento essa barra. Qual foi o comprimento final dessa barra? Então a gente trata como comprimento final o símbolo L, né? Então a gente tem essa seguinte equação, ó. Comprimento final representa por L, comprimento inicial representa por L0, né? Como vocês têm aqui. A gente tem, cada material tem um coeficiente de dilatação linear. Então esse é o nome, coeficiente de dilatação linear. O alumínio tem este que vale 0,00024 graus Celsius elevado a menos 1. Então represento por alfa, com a letra grega. E aqui eu tenho temperatura final menos temperatura inicial. Então tem essa equação para usar. Então vamos calcular o comprimento final. Então tem aqui, ó, comprimento final é igual a comprimento inicial mais comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, que é alfa, vezes temperatura final menos temperatura inicial. Deixo dentro do parêntese. Porque tudo isso é vezes a diferença de temperatura, né? Em algumas equações vocês vão encontrar essa expressão dentro do parêntese como ΔT, que é a variação da temperatura. Então, comprimento final é igual ao comprimento inicial da barra. O exercício deu como 4 centímetros. Então, vamos colocar 4. 4 mais 4. Então, no lugar do L0, que é o comprimento inicial, coloco 4. Vezes o valor do coeficiente, é 0,00024. 0,00024 vezes a diferença de temperatura lá, ó. Ele saiu de 30 graus, chegou a 130. Então, coloca aqui, temperatura final, 130 menos 30. Agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa, gente, resolva dentro do parêntese. Olha, esse é o segredo. Então, faça aqui 4 mais 4 vezes 0,00024 vai dar 16. Ó, vai dar 0, se eu multiplicar 0, deixa eu pensar aqui, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, 9, isso mesmo, 0,0096. Vezes, ó, 130 menos 30 dentro do parêntese vai ficar 100. Então, tudo isso vai ser vezes 100. Digo, 0,000096 vai ser vezes 100. Então, eu tenho 4 mais 0,0000
96 vezes 100, se eu fazer no rascunho lá, vai dar... Eu posso fazer, mas não vou fazer para não perder muito tempo. Vocês podem fazer aí no caderno de vocês, vai dar... Eu vou andar duas casas aqui, ó. Uma, duas. Então vai ficar 0,0096. Aí vou fazer a soma. Para somar, o que eu devo fazer? Não tem uma, duas, três, quatro casas aqui, então vou colocar 4,1, 2, 3, 4. Então 4,00000 mais 0,0096. Somando esses dois valores, a gente vai ter comprimento final que é igual a 4,0 4,0096. Vocês podem colocar um valor debaixo do outro, lembrando de colocar casa debaixo de casa, que dá esse valor em centímetro. Segundo exemplo, conforme o gráfico abaixo, uma barra de latão que estava submetida a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, quando tinha um comprimento inicial de 150 centímetros, sofre dilatação após ser aquecida a uma temperatura de 1000 graus Celsius, passando a ter um comprimento final L. Considerando o coeficiente de dilatação linear do latão de 0,00002 graus Celsius elevado a menos 1 e o gráfico comprimento em função do tempo, faça o que pede. Então nós temos esse gráfico, né? Esse 150, gente, é o comprimento inicial do latão em centímetro, que é L0. Então ele tinha um comprimento inicial a uma temperatura inicial. Lá no exercício é dado a temperatura, ó, 20 graus. Então aqui é 20 graus Celsius. Aí quando esse latão atingiu a temperatura final de 1000, né? 1000 graus Celsius, ele passou a ter um comprimento final, lógico que vai ser maior esse comprimento, ó, 1000. Então olha por esse ponto aqui, ó, vou ter esse comprimento. Então o exercício pede para calcular esse comprimento. A gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Então nós temos comprimento que é igual a comprimento inicial 150 vezes o coeficiente, que é 0, do latão, 0,00002. Opa! Deixa eu arrumar aqui. 0,00002 mais acho que eu fiz errado aqui. Deixa eu usar a borracha aqui e a gente vai continuar. Montei errado a equaçãozinha nossa. É comprimento inicial, gente, mais comprimento inicial vezes o coeficiente, que é 0,00002 vezes a diferença de temperatura, que é 1000 menos 20. Eu vou fazer direto, vai dar 998. 990, né? Eu digo 980. 1000 menos 20 dá 980. Então vocês multiplicam tudo isso aqui e somam com 150, né? Eu vou dar continuidade na próxima aula do restante dessa equação. Até mais.